Bom, também falando aí final de ano, sempre tem aquela expectativa para o que será em 2023. As pessoas prometem coisas, falam que vão mudar, ficam ansiosas e às vezes as coisas não acontecem como previsto, né? A gente fica só na expectativa. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Fabiana Sais. Muito bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Fabiana, então a gente já estava falando aí, essas datas importantes, final de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas costumam se reunir, há aquela expectativa que vai ser tudo muito gostoso, muito de paz, de união, mas nem sempre é assim. Aliás, muitas vezes é o contrário, porque é quando as pessoas acabam percebendo mais, né, suas diferenças e há tumultos. O que a gente pode fazer aí para evitar essas brigas desnecessárias com a família nesses momentos? É um momento bem delicado mesmo. Acho que é importante a gente perceber que todo mundo, nesse período, a gente veio com tantas coisas acontecendo desde o ano passado até esse ano, que muitas pessoas passaram por situações difíceis. Então, algumas brincadeirinhas, conversas mais polêmicas, elas podem ser evitadas. Eu sempre gosto de dizer para a gente colocar uma intenção positiva na nossa fala. Qual que é a intenção que eu tenho de fazer certos comentários? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou falar alguma coisa para a pessoa ficar chateada, ou é para cutucar mesmo, mas para ela poder mudar. Então, coloca a intenção também para que a gente possa fazer as mudanças na nossa própria vida e deixar um pouquinho as pessoas responsáveis pelas suas próprias vidas. A gente está conversando então sobre essas expectativas para o final de ano, das reuniões com a família, com os amigos. A pergunta sobre isso agora é do Diogo Schelp. Fabiana, a gente sabe que nos últimos anos, né, as festas de final de ano com as famílias muitas vezes ficaram restritas por causa da pandemia, da questão sanitária toda, e enfim, esses episódios aí, talvez de aglomerações familiares, tenham se reduzido, ficando restrito ao núcleo, né? Mais pai, mãe, filhos e assim por diante. Mas num ano que nós tivemos uma eleição muito polarizada, né, e com a perspectiva de que familiares que não se veem no dia a dia, não conversam no dia a dia e têm visões políticas absolutamente opostas, venham a se encontrar justamente nas festas, com bebida e tudo mais. Além dessas dicas que você deu, o que se pode falar especificamente sobre a questão política, sobre como evitar mesmo essas discussões e se algum familiar chegar questionando e provocando nesse sentido, como sair da situação? Com certeza isso vai acontecer, e como você falou, quando tem o item alcoólico, as pessoas acabam perdendo o filtro. Então, isso é uma situação que muitas pessoas vão se encontrar mesmo. É muito difícil, a gente não controla o outro, mas aí a gente volta para a gente mesmo. Que intenção que a gente tem de entrar numa discussão num momento em que a gente não vai estar no clima. Nesse momento, o que podia ser feito já foi, a gente já passou pela eleição. Então, sim, eu tenho encontrado e tenho visto muitas pessoas ainda que estão chateadas, outras estão felizes. E aí a gente cuidar um pouco, né, desse sofrimento ou dessa alegria que um ou outro está vivendo, e a gente pode simplesmente, pode ter aquele momento de mudar de assunto, de se recolher. Então você pode escolher várias opções. A ideia é que a gente evite mesmo o conflito, porque quando você se posiciona para tentar convencer o outro ou para tentar polemizar mais ainda, vai ter muita discussão. Então, esse é um momento para a gente evitar. Se você vai estar em contato com essas pessoas que provavelmente ou estão sofrendo, veja como sofrimento, e se você está feliz, aproveite o seu momento, mas se recolha, se for um momento importante para você evitar os conflitos. Hora certa na PAN agora, 10h59, quase 11 horas da manhã. A gente está conversando sobre essas expectativas em relação aos encontros familiares e com amigos também agora no final do ano, Natal, Ano Novo.
Além desse aspecto, doutora Fabiana, que o Diogo falou sobre essa polarização da política, que acabou gerando muitos conflitos entre muitas famílias e amigos também, tem outras questões também, né? Tem questões, aquelas promessas que a gente faz durante o ano de emagrecer, de mudar algum comportamento, chega no final do ano, a família vem e cobra. Como que a gente pode fazer para evitar esses julgamentos aí que acabam deixando a gente bem irritado às vezes? Acho que um dos sofrimentos que a gente mais tem é realmente a preocupação que os outros vão pensar. Esse julgamento é muito interno também, então sempre tem alguém que pode vir fazer um comentário ou outro, mas é importante a gente pensar que quando nós estabelecemos as nossas próprias metas, nossos objetivos, vale lembrar que se você não atingiu, será que essas metas eram metas realmente atingidas, possíveis de serem atingidas? Ano passado foi feito um levantamento por um instituto que designou que a palavra do brasileiro era esperança. Então, muitas vezes a esperança, ela sim pode ativar áreas do cérebro ligadas ao bem-estar, mas às vezes ela é uma armadilha porque ela pode fazer a gente ficar só esperando aquilo que vai acontecer. Então, eu crio as minhas metas e espero que algo vai acontecer que está fora de mim. Então, avalia se você teve essa postura, porque a disposição para a mudança é realmente nossa e é difícil mesmo. Então, se permita olhar e quando alguém vem te criticar ou fazer algum julgamento, só seja compassivo com você mesmo para entender qual foi a dificuldade em chegar ou não àquela meta que você se propôs. Diogo? Só para explorar um pouco mais esse ponto, Fabiana, é uma questão de autocobrança, quer dizer, deve-se evitar a autocobrança exacerbada? Na verdade, a gente pode aumentar a nossa tomada de consciência. A cobrança, ela vem com uma perfeição, eu querer fazer coisas que de repente eu não tenho condição ou que não depende de mim. O que não depende? Então, a gente viveu pandemia, isso não depende da gente. A gente pode perder alguém, não depende da gente. Tem uma série de fatores que estão fora do nosso alcance que não dependem da gente. Então, isso é importante, tomar essa consciência para flexibilizar essa perspectiva que a gente tem sobre as nossas ações. Então, a autocobrança, ela pode ser um guia. Então, o que eu estou fazendo? Está funcionando? Isso aqui que eu estou fazendo está fazendo bem para mim, para as outras pessoas? Então, pode ser um guia. Agora, quando ela é exacerbada e ligada ao perfeccionismo, aí sim pode causar, pode desenvolver sintomas, inclusive de ansiedade e depressão. Hora certa na PAN, agora 11h03. Fabiana, o que a gente poderia conversar, entender de que forma a gente poderia evitar esses momentos de conflito, que ferramentas existem hoje para a gente conseguir passar por esses momentos de tensão com um pouco mais de tranquilidade. Tem alguns métodos, eu sei que você é uma especialista em mindfulness. De que forma o mindfulness pode ajudar a resolver e diminuir esses conflitos? Naquele momento em que alguém começou a falar alguma coisa, que você já começou a perceber aquele impulso de querer ir lá, entrar no conflito, ou o estresse, a raiva, começa a ser sentida no corpo, às vezes o coração começa a ficar acelerado. Então, vai tomando consciência disso. E aí, você pode fazer pequenas respirações, né? Um momento que não precisa estar claro para todo mundo, isso é um momento seu. Faça respirações profundas. Espere esse episódio emocional passar e aí veja se mesmo assim você ainda gostaria de falar, mas evita o impulso, a reatividade. Então, perceba o gatilho que aconteceu ali naquele momento, para um pouquinho, respira fundo, faz algumas respirações profundas e aí veja se essa onda intensa melhorou e aí você reveja se vale a pena ou não você falar, mas aquela intensidade emocional que às vezes faz a gente perder um filtro, vai ter passado e aí pode te ajudar sim.
Eu falei do Mindfulness, mas muita gente também não sabe do que se trata, né? Você pode explicar um pouquinho o que é o Mindfulness? O Mindfulness é essa nossa capacidade de estar presente no momento, porque a gente está sempre assim, pensando no futuro ou no passado. Eu devia ter feito isso, ou vai acontecer uma coisa no futuro que vai me fazer bem. E aí esse momento presente, que é o aqui e agora, ele fica não sendo vivido. E a gente acaba sofrendo muito por não viver ele e acaba empurrando tudo que traz desconforto. A gente deixa de aprender a viver o desconforto. Então, a capacidade nossa, a nossa intenção de viver o momento presente, sem julgamento, é o que é Mindfulness, de uma forma bem simplificada. Fabiana, o perigo também nesses momentos aí você não saber lidar com as próprias emoções, né? Que aí quando vem a crítica, a reação fica muito mais forte, né? Durante essas conversas todas em família, né? Tem que aprender a se conhecer melhor também, né? Para poder ficar mais equilibrado nesses momentos, né? A educação emocional é um processo terapêutico que todos os pacientes que chegam no consultório, eles passam por isso, porque a gente vai crescendo numa sociedade, numa cultura que vai falando, não chora, não sofre, não precisa, invalidando a nossa dor. Então, a gente vai perdendo essa sabedoria interna de identificar o que a gente sente e para a gente poder cuidar e saber o que eu faço quando eu estou com raiva, se eu nem sei quando eu estou com raiva. As pessoas falam assim, eu sou assim mesmo, e vai justificando a impulsividade, comportamentos agressivos e não assertivos, de maneira simplesmente porque eu sou assim. Não, a gente tem uma responsabilidade sim em aprender a identificar as emoções, cuidar delas com amor, e aí ter uma resposta bem cuidadosa e assertiva com as pessoas. Uma pergunta, então, que prejuízos para a saúde física e esses momentos de irritação muito intensos, essas brigas todas, podem gerar para a nossa saúde? Muito, porque quando a gente vai sempre funcionando no piloto automático, que seria, eu não percebo o que está acontecendo comigo, eu só sinto e reajo. Então, é muito estressante, é muito ansioso, tanto que os números, né, de pessoas com ansiedade e depressão, que sofrem infarto agudo do miocárdio, também a gente tem números altíssimos. O corpo vai sofrendo com essas descargas de cortisol, a gente vai aprendendo a reagir e ficando muito automático nisso. E o que acontece? O nosso organismo vai ficando com uma imunidade toda enfraquecida. Então, tem muitos aspectos, muitas pesquisas que vão mostrando como o não gerenciamento, o não cuidado do estresse afeta a nossa saúde física e mental. Muito bem, nós conversamos com a psicóloga Fabiana Sais sobre as expectativas geradas aí nesses encontros familiares e com amigos no final do ano. Obrigada, Fabiana, pela sua entrevista. Seja sempre bem-vinda, um bom dia, ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço, bom dia a todos.